sei que você grava e depois distribui para o pessoal. Ninguém me respondeu. Alguém aí foi... Robson, vê se o áudio está aberto aí. Não? Boa noite a todos. Boa noite. Alguém aí remanescente da turma da manhã, por acaso? Ingressou na turma da manhã e depois foi para a noite? Hoje tivemos uma notícia triste, um aluno da manhã, um senhor, né, conhecido lá como o senhor Sadi, faleceu. A gente não sabe nem qual horário ainda. Você queria assistir a primeira aula de 7h40, depois estava assistindo a mim, e quando foi meio-dia, mais ou menos, o senhor Sadi, isso aí, faleceu hoje. Logo depois da minha aula. Eu dei aula para ele de manhã, gente. Fiquei chocado com a situação. Muito gente boa, muito querido ele. Infelizmente, é a vida, né? Então, seu Sadi. Quem foi da manhã conhece o seu Sadi. Ele faleceu hoje, a esposa dele encontrou ele caído acho que na varanda de casa, coisa assim. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui, gente. Ver se melhora aqui a situação. Essa imagem estava muito para cima. Então vamos lá, sem mais delongas. Robson Rodrigues, vou pedir para você fechar o seu áudio, senão eu vou ter que travar o áudio de todo mundo aqui. A representante da turma da manhã me mandou uma mensagem, né, falando que a esposa dele achou ele caído em casa, quando viu ele estava morto. Não sei de maiores detalhes, não. Alguém continua aí com... Eu vou ter que travar o áudio de todo mundo aqui. Depois, quando ele sair, a gente... Vou travar. Travei. Gente, deixa eu ver um negócio aqui. Pronto, foi. Então, vamos lá. Vamos começar a falar hoje sobre sociedade simples. E, antes que perguntem, eu não consegui falar com o professor Bruno. Eu tentei falar com ele de manhã, não consegui. Ele falou comigo depois, eu não pude atendê-lo. Então, ainda não resolvi a questão da prova, tá? Se a prova vai ser na terça ou se vai ser na quinta. Mas pretendo resolver isso essa semana ainda. Vocês têm que dar uma intensificada nos estudos aí, que já tem muita matéria, hein? Muita coisa que a gente já viu, tá? Antes da prova, eu devo colocar mais um exercício lá para a gente treinar, mas tem bastante coisa. Então, vamos começar a falar sobre sociedade simples aí, hoje. Então, do direito societário, a gente falou um pouco lá da parte conceitual, né? Conceito de sociedade, formação, quanto que a sociedade é simples empresária, e a gente nos remetemos lá à ideia do artigo 966 e o seu parágrafo único. Falamos, né, vimos a classificação das sociedades de acordo com o seu tipo societário, tá? E começamos a falar especificamente das sociedades. A sociedade despersonificada, né? Ou sociedade não personificada, como diz o código. Aí começamos a falar das sociedades personificadas, que no código começa pela sociedade simples, mas eu
falei da sociedade em nome coletivo e falei da sociedade em comandita simples, antes de falar da sociedade simples, né? E agora a gente vai começar a falar sobre a sociedade simples, tá? Então, sem mais delongas, deixa eu ver se eu consigo... Agora eu testei e funcionou. Vamos lá. Eu vou partilhar aqui com vocês. Olha lá, Sociedade Simples, artigo 983, um artigo até que nós já vimos, já falamos sobre ele. A sociedade simples, né, ela pode se constituir pelas normas que são próprias, né, inerentes à sociedade simples, que é o que nós vamos ver aqui para frente, né, as normas da sociedade simples mesmo. E a sociedade simples pode se constituir por um dos tipos societários empresariais, aqueles tipos que nós vimos, em nome coletivo, em comandita simples ou limitada, né? Ou ela pode ser puramente simples, ou simplesmente simples. Os autores costumam citar a sociedade simples comum, né, como simples, ou simples pura, ou simples comum, tá? A sociedade simples também pode optar, né, por ser do tipo empresarial em nome coletivo, por ser do tipo empresarial em comandita simples, mas guardem isso, ela é uma sociedade simples que se organiza na forma de uma sociedade em nome coletivo, que se organiza na forma de uma sociedade simples, ou que se organiza, calma aí, gente, na forma de uma sociedade limitada, tá? Como é que eu não prestei atenção aí no... Alguém mandou uma mensagem aí, eu não li. Tá. Foi para todo mundo? Tá todo mundo vendo a imagem? E olha que eu estou usando o celular, hein? Não é nem o computador. O computador estava muito lento. Vamos lá que eu vou, de novo, partilhar o PowerPoint. Vamos lá. Ah, tá. Bom, para mim já apareceu aqui. Ok aí para todo mundo? Então vamos continuar. Fiz besteira. Então, a sociedade simples, ela pode se constituir na forma de sociedade simples ou na forma de um tipo societário empresarial, nome coletivo, comandita simples ou limitada. Eu coloquei a sociedade cooperativa aí porque a gente viu, né, que no parágrafo único do artigo 982, independente do objeto que seja explorado pela sociedade por ações, o seu tipo societário sempre vai ser empresarial e, independente do objeto explorado por uma cooperativa, a cooperativa sempre vai ser empresária, tá? Então, independente do objeto, a cooperativa sempre vai ser simples. São as duas exceções que nós temos. A sociedade por ações, que sempre vai ser empresária, e a sociedade cooperativa, que vai ser sempre simples. Então, eu já até coloquei aí, ó, os tipos societários, né, abaixo são defesos à sociedade simples, porque o parágrafo único do 982 exclui esses dois tipos societários da forma simples. Então, sempre vai ser empresarial, tá?
sempre. A sociedade anônima e a sociedade incomodida por ações, que as duas são sociedades por ações. A forma de se constituir, né, uma sociedade simples é sempre a forma contratual. Então, a sociedade simples comum, a sociedade simples em nome coletivo, a sociedade simples em comandita simples, a sociedade simples limitada, né, esses 4 tipos, elas são tipos societários contratuais, porque a sua constituição se dá através de um contrato social, tá? E ela vai se registrar sempre no cartório, né? Registro público de pessoas jurídicas, mas o ato de constituição da sociedade simples é um contrato social, tá? A cooperativa, por ter norma própria, tá? A sua constituição é através de um estatuto social. Então, dos tipos societários simples, a única que não vai ser contratual é a cooperativa. A cooperativa é estatutária, tá? Mas por força da legislação própria que rege as cooperativas, tá bom? Tá tranquilo aí para todo mundo? Todo mundo está acompanhando o slide? Né? Daqui a pouco a gente melhora isso aí. A sociedade simples é constituída mediante contrato social, né? Acabei de falar que deve ser escrito. Esse contrato social pode ser, né, por instrumento público ou particular, tá? E que pode ter cláusulas livremente estipuladas pelas partes, né? Por se tratar de um contrato, o contrato ele tem estipulação livre das suas cláusulas, desde que, né, essas cláusulas não vão de encontro à norma, à legislação. Então, não pode ser contra a legem, tá? Todas as cláusulas de um contrato não pode ferir nenhum dispositivo legal. Senão vai ter problema com certeza, tá? Não pode contrariar a norma de ordem pública dos bons costumes. Os contratos que visam a constituição de pessoas jurídicas somente podem ser levados a registro assinados por advogado, né? Isso aí é uma norma que está lá no Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, e vocês vão aprender isso quando estiverem lá no 10º período, né? Que acho que é o período que tem a disciplina ética. Então, vocês vão entender isso. Mas existem algumas situações, né, que fica dispensada a assinatura do advogado, tá? Que é no caso da EIRELI, da microempresa, né? O enquadramento para microempresa, quando você já abre a empresa pensando nesse enquadramento, e quando também se constitui uma empresa de pequeno porte, tá? Então, é dispensado, mas tirando essas, tá? O MEI também não precisa, até porque o MEI é inscrição. Um contrato social, tá? Precisa da assinatura do advogado. Então, o advogado é essencial não só para a justiça. Entre as cláusulas do contrato social, tá? A gente vai ver que algumas devem aparecer obrigatoriamente, tá? Então, obrigatoriamente, a gente vai ver os incisos do artigo 997, tá? Então, os incisos do artigo 997 devem aparecer minimamente no contrato. Então, o contrato minimamente deve constar, tá, esses incisos do artigo 997. Deixa eu... Agora deu ruim aqui, travou tudo. Vocês estão me vendo?
Vocês estão me saindo vendo? picotado o áudio, deve ser minha internet. Picotado áudio, deve ser... Gente, travou tudo aqui no meu celular. Gente, travou tudo aqui no celular. Fechar o aplicativo. Peraí que vai voltar. Travou tudo. E aí? Melhorou? Todo mundo me vê? Então vamos seguir por aqui. Aguenta um minutinho para ver se vai. Apareceu? Então tá. Acompanha aí agora pelo... Ainda não, Renan? Vou liberar para você gravar de novo aqui. Renan Lira. Já até liberei para você gravar. Oi? Então, vamos lá. Hoje tá difícil aquele negócio. Acompanha aí pelo Código Civil, tá? Artigo 966... 997, desculpa, 966, estou com 999. Artigo 997. Pode? Ok? Só me dê ok para me continuar, para ninguém ficar para trás. Tá, vamos lá. 997. Primeiro requisito que deve ter o contrato, tá? Qualificação dos sócios. E a gente já viu que uma sociedade ela pode ser formada por pessoas físicas e pessoas jurídicas, e pessoas físicas e jurídicas ao mesmo tempo, tá? Uma pessoa física pode ser sócio de uma pessoa jurídica ou uma sociedade e vice-versa. A gente tem sociedades que só tem como sócios pessoa
jurídica, tá? Então, qualificação desses sócios. Se for pessoa física, nome, endereço, documentação, estado civil, essas coisas, tá? Se for pessoa jurídica, né? Sede, está ruim mesmo ou é... O que está ruim? O áudio está picotando muito. Deixa eu colocar o fone de ouvido para ver se melhora. Apesar que eu acho que a captação do celular é melhor do que a do fone de ouvido. Mas, vamos lá. O Team Link tem esse problema, gente. Não tem jeito, não. Né? Eu sei que o pessoal gosta da captação do celular, o quê? Tá melhor? Eu também acho que a captação do celular é melhor. Então, requisitos mínimos. Artigo 997, inciso 1. Qualificação dos sócios. Inciso 2. Denominação, objetivo, sede, prazo de sociedade. Aqui a gente está falando da sociedade que está sendo criada. Tá? Então, a gente vai colocar o seu nome empresarial, tá? E onde está escrito denominação aqui, né? Leia-se também firma. Por quê? As normas da sociedade simples, elas sempre vão ser subsidiárias no que couber. Não, o prazo não é obrigatório, vou falar já já. As normas da sociedade simples, elas vão ser subsidiárias sempre no que couber, tá? Aos outros tipos societários. E a gente já viu isso, né? Ao tipo sociedade comum, despersonificado, em conta de participação, em nome coletivo, em comandita simples, sempre as normas, tá, da sociedade simples vão ser subsidiárias em relação aos outros tipos societários. Tá? Então, quando a gente vê aqui denominação, é porque isso aqui está dentro do rol das normas da sociedade simples. Tá? Mas tem um enunciado, né, o enunciado 213 da Justiça Federal, que os enunciados servem para corrigir algumas distorções, algumas coisas equivocadas que acabam saindo numa legislação. Tá? E esse enunciado veio corrigir justamente isso. Tá? Uma sociedade simples, ela também pode utilizar como nome empresarial a firma. Tá? Na realidade, a maioria delas é firma, usa o nome dos sócios. Tá? Ou quando é profissional liberal. Então, denominação e firma. E a gente já viu que a sociedade coletiva, por exemplo, é uma sociedade que só permite pessoas físicas, né? E o nome empresarial vai ser do tipo firma, porque a responsabilidade dos sócios é responsabilidade ilimitada. E a gente já viu que toda sociedade que tenha sócios no seu quadro social com responsabilidade ilimitada só opera sob firma. Então, quando a gente vê a denominação aqui, também fala, né, leia-se firma também para os casos específicos. Objetivo é o objetivo da sociedade, né, é o objeto a ser trabalhado por essa sociedade, exercido, qual é a atividade que essa nova pessoa jurídica vai exercer, né, que ramo de atividades, a sua sede, né, onde vai estar localizada a sua sede, isso está no contrato social, e o prazo da sociedade. O prazo não é, tá, obrigatório, o prazo é opcional. Então, a gente viu, né, nas anteriores que pode acontecer de uma sociedade ser constituída com prazo, né, de destituição, de dissolução. Né? Ela tem nascimento e morte já programado no seu contrato, que pode ser prorrogado e tudo. A gente falou sobre isso. Tá? Mas você não é obrigatório. Na maioria das vezes, constitui-se uma sociedade sem prazo determinado, né? Na maioria das vezes. Mas a gente pode criar uma sociedade com prazo determinado, é só colocar o prazo findo nela. Tá? Inciso 3. O capital social. Tá?
Então, inciso 3 vai determinar qual é o capital social desta sociedade. Capital social, né, é aquela junção das contribuições dos sócios para a formação, tá, do patrimônio especial que é a sociedade. Tá? Então, cada sócio vai, a gente fala de integralizar ou realizar o capital social de alguma forma. Aí ele pode fazê-lo, tá? Em dinheiro, ele pode fazer com bens, né? Bens móveis e imóveis. A gente pode colocar qualquer tipo de imóvel, qualquer tipo de móvel, inclusive automóvel, tá? Então, qualquer bem suscetível de valoração econômica, né? Se aquele bem é suscetível de valoração econômica, você pode utilizar. E o Código Civil traz os semoventes, né? Tem algum fazendeiro aí, criador de cabeça de gado, né? Você pode usar isso aí, gado, equino, né? Suíno, e tem 4 patas, tem valoração econômica, né? A gente conhece aí cavalos que valem milhões, bilhões. Então, isso também pode ser usado para a formação do capital social, apesar de que não teria muito, né? Mas pode ser usado para a formação do capital social da sociedade, para a integralização, tá? Inciso 4, que alguém perguntou aí dos 100% integralizado, eu vou explicar já já. A cota de cada sócio, quer dizer, a parte do capital social que cada um vai integralizar e o modo de integralização, o modo de realização. Então, a gente vai dividir o capital social, né, em cotas, já que a gente está falando de sociedades contratuais, cotas de participação. Um exemplo, capital social de R$100 mil, né? A gente vai dividir esse capital social em cotas e cada sócio vai, né, participar com a quantidade de cotas. Então, dividiremos R$100 mil em 100 mil cotas de R$1. Tá? Aí a distribuição vem justamente na divisão do capital social. Eu tenho 40% da sociedade, então 40 mil cotas são minhas, o outro tem 10%, 10 mil cotas são dele. Isso aí, de acordo com a participação. Tá? O capital social vai ser dividido em cotas, tá? E cada sócio vai ser responsável por um percentual. Né? Pode ser 2 sócios, 50% para cada um. Eu posso dividir o quê? Não. A gente vai ver isso mais para frente, mas a cota ela é indivisível. O que pode existir, aí eu já vou me antecipar, são cotas, tá? Com valores diferentes, como existem as ações nas sociedades anônimas. Dificilmente você vê isso nas sociedades limitadas, mas isso pode acontecer. Cotas com valores diferentes. Mas você pode ter mais de um proprietário de cada cota. É o que eles chamam de condomínio, tá, de cota. Então, você pode ter lá 10 mil cotas e essas 10 mil cotas pertencer a um grupo de 5 pessoas. Tá? Não é que você vai ter 10 mil, 2 mil para cada um, não. Os 5 são donos das 10 mil. Condomínio de cotas. Tá? Isso pode acontecer. Você não pode subdividir a cota. Então, eu dei o exemplo lá de um capital social de R$100 mil, 100 mil cotas de R$1, né? Mas eu poderia dividir isso aí em cotas de R$1.000, 100 cotas de 1.000. Eu poderia dividir em 10 cotas de 10 mil. Isso aí é estipulação contratual. Vai ser dividido do jeito
eu poderia colocar 200 mil cotas de 50 centavos. Quem vai resolver como é que vai ser dividido são os sócios, né? Da melhor forma que eles acharem. Tá? Mas dividiu, né? A cota não pode ser subdividida. Então, vamos supor que a gente divida lá 100 cotas de R$1.000. Né? Cada cota tem o seu peso em votação, né? Tem o sócio que tem cada cota tem o direito de fiscalização, tá? Mas ele não pode dividir essa cota. Ah, eu quero vender uma cota, metade da minha cota para fulano de tal. Não pode. O que pode acontecer é dos dois serem donos de uma mesma cota. Sim, a gente vai ver a alienação de cotas, tá? Calma aí que a gente vai chegar lá. A gente está falando aqui do contrato social ainda. Mas as cotas podem ser vendidas sim. Tem alguma coisa. Deixa eu abaixar aqui, senão essa minha mãozinha. Inciso 5. Ah, tá. O modo de realizado eu já falei, né? Dinheiro. Aí cada sócio vai colocar lá como que ele vai realizar aquele montante de cotas. Então, eu fiquei responsável lá por 10 mil cotas de R$1, são 10 mil reais. Como é que eu vou, né, transferir para a sociedade 10 mil reais? Ah, eu vou parcelar isso aí. Vocês aceitam? Então, eu vou dar R$1.000 por mês, até integralizar os 10 mil. Tranquilo, coloca lá no contrato social que, né, o sócio tal vai realizar suas cotas, né, em prestações fixas a partir, né, sempre no quinto dia útil de R$1.000. Tranquilo. Todo quinto dia útil, a sociedade tem que receber desse sócio R$1.000. Tá? Fazer a quitação lá tudo direitinho. O outro sócio ficou com 20 mil cotas. Pô, eu tenho um Fusquinha lá 65, né? Todo reformado, todo jeitinho, vale 20 mil. Vocês aceitam aí o Fusquinha? Tá, bem, aceita, mas o que a gente vai fazer com o Fusca? Mas tá lá, né? Faz essa transferência, é o modo de realizar, tá? Então, cada um vai colocar, ah, não, eu vou dar em dinheiro. Então, você vê que aqui não tem exigência de você, né, de um percentual mínimo para a composição do capital social. Você pode compor o capital social só com bens, sem dinheiro nenhum. E a sociedade, né, vai ser tocada aí com seus administradores, não tem exigência, tá? Então, o contrato tem que ter classificação do sócio, a sua participação societária e a forma que ele vai realizar o capital social, tá? Que ele está participando. Mara, depois eu falo da avaliação dos bens, tá? 5. As incumbências do sócio que se obriguem a contribuir com serviços, tá? Isso aqui é o chamado sócio de serviço. É aquele sócio que não vai contribuir com capital para a formação da sociedade. Ele vai contribuir com o seu esforço, com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com o seu know-how que ele está trazendo, experiência de outro país, de outra empresa que ele trabalhou, né? Os outros sócios querem muito que ele seja sócio, mas ele não tem condições financeiras, né? E eles vão estipular que este sócio vai fazer parte da sociedade, vai ter participação nos lucros, mas ele não vai contribuir para o capital social com dinheiro. Ele vai ter a sua participação na sociedade, mas a incumbência que ele vai ter é com com a sua força de trabalho, tá? Pode acontecer. 6. As pessoas físicas que serão os administradores e seus respectivos poderes, né? Dentre os sócios, quem é que vai ser o administrador? Quem é que vai ser o diretor comercial? Quem é que vai ser o diretor financeiro?
tá? Isso é estipulado entre eles, quais são os poderes que cada um tem, tá? Quem não vai ter poder nenhum, isso tudo tem que estar estipulado no contrato. A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas, tá? Na maioria das vezes, os sócios participam nos lucros e nas perdas de acordo com a sua participação societária, né? Se eu sou detentor de 40% da sociedade, cabe a mim, tá? Arcar com 40% do prejuízo. Ou é direito meu, tá? Dos lucros que vão ser divididos, 40% me pertence, e 30% para o outro, e 20% para o outro, 10% para o outro, e assim sucessivamente, tá? Mas você pode estipular forma diferente. Em vez de usar a participação societária, vocês vão estipular no contrato, tá, a participação de cada um de forma diferente da participação societária. Então, o sócio que ficou lá com 20%, tá, ele vai ser o administrador, né? Ele vai ser o cara que vai carregar o piano sozinho. Então, ele achou por bem, né, apesar de só poder contribuir com 20% do capital social, mas ele vai querer mais na participação dos lucros, porque ele vai trabalhar muito mais que os outros. Vamos supor que ele vai ser o administrador sozinho, os outros vão ser só sócios meramente participativos. Isso que você acabou de perguntar, se ele não fizer, né, o que se propôs, ele pode sim ser expulso da sociedade. Claro que vai ter uma reunião de sócios para isso, né? A decisão vai ser por unanimidade, né? Todos os outros sócios vão ter que consentir. O sócio de serviço não pode nem ter outro emprego, tá? A dedicação dele tem que ser exclusiva para a sociedade, tá? Então, pode-se estipular uma forma diferente, tá, de dividir os lucros e as perdas no contrato social, diferente da participação que já existe, né? 40%, 30%, 20%, 10%, pode ser diferente, desde que esteja no contrato. Se não tiver no contrato, vai pela participação societária. E, por último, né, assim, se os sócios respondem subsidiariamente pelas obrigações da sociedade. Tem um outro enunciado de uma outra jornada de direito civil, tá, da Justiça Federal, né, do Conselho de Justiça Federal, também orientando a respeito deste inciso 8º do artigo 997, tá? Onde ele diz, aonde se diz aqui, se os sócios respondem subsidiariamente pelas obrigações da sociedade, a gente já viu isso no artigo 1024, é a tal da responsabilidade subsidiária. Isso é inerente, tá, à atividade empresarial, principalmente aos sócios de responsabilidade ilimitada, tá? O que eles chamam de benefício de ordem, responsabilidade subsidiária. Na realidade aqui, se os sócios respondem solidariamente pelas obrigações da sociedade. Responder subsidiariamente, a gente sabe que eles já respondem. O que o inciso quer dizer, se eles vão responder solidariamente com a sociedade. Então, assim, a gente viu que o benefício de ordem, primeiro você exaure, né, o patrimônio da sociedade e, porventura, se não for suficiente, para aquele sócio de responsabilidade limitada, atinge o patrimônio do sócio. Na solidária, o sócio vai ser equiparado com a sociedade, né? O credor, na hora de buscar a satisfação do seu crédito, se tem algum sócio de responsabilidade solidária com a sociedade, o credor pode buscar tanto da sociedade quanto na participação pessoal deste sócio, tá? Apesar do benefício de ordem, né, isso pode estar estipulado no contrato. Digo para vocês que eu nunca vi isso acontecer, né? Se eu, mesmo sendo de responsabilidade
ilimitada, né, o que eu vou querer? Primeiro, o patrimônio da sociedade tem que ser exaurido para as obrigações sociais. Depois, o meu. Por que eu vou me equiparar à sociedade? Tá? Então, dificilmente você vai ver uma cláusula dizendo se o sócio responde solidariamente com a sociedade. Tá? Então, responsabilidade aqui do inciso 8º, leia-se solidária, porque subsidiária ela já é. Tá? Mesmo nos casos lá do sócio de responsabilidade limitada, né? Falando pela desconsideração da personalidade jurídica, também tem que ser subsidiária. Tá? O contrato social possui natureza jurídica contratual, sendo, porém, um contrato sui generis. Eu já até falei sobre isso, né? O contrato social ele é um pouco diferente, né, da natureza jurídica contratual, onde, né, duas vontades se encontram para o fechamento de um contrato. Aqui não, aqui as duas vontades seguem na mesma direção. Né? Num contrato normal, um quer vender, o outro quer comprar, um quer alocar, o outro está locando. Aqui não, os dois querem empreender, os dois querem dividir os lucros, os dois vão dividir os prejuízos se o negócio não der certo. Tá? As vontades aqui, elas não são antagônicas, elas estão, né, na mesma direção. E ele também é conhecido por ser um contrato plurilateral, né? Um contrato onde várias pessoas podem participar. Então, ele é plurilateral. Principais características desse contrato, né? O fato de várias pessoas poderem tomar parte dele e a tal da affectio societatis, né? A gente está falando aqui de sociedades contratuais, na maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes, a sociedade contratual é uma sociedade de pessoas, né? Aonde a affectio societatis ela vai estar, né, sempre ali na disposição, ou na procura de um sócio. Então, você busca nesse sócio algumas qualidades, né, alguns adjetivos para que essa pessoa seja o seu sócio, não qualquer um, não, né, aquele que está mais próximo, ou aquele, né, cunhado, gente boa. Então, você está procurando para ser o seu sócio, né, algumas qualidades, e isso tem a ver, né, com o fator psicológico, tem a ver com affectio societatis. Artigo 998, nós já falamos sobre ele quando falamos sobre o assunto quando falamos da Lei de Registro Empresarial. Tá assim, ó, nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no registro civil de pessoas jurídicas do local de sua sede. Deixa eu puxar. Então, nos 30 dias subsequentes, lembra que eu falei que a sociedade, né, pode aproveitar a data da sua constituição, quer dizer, a data da assinatura do contrato, ao se inscrever na junta comercial, tá? Se porventura ela levar, tá, o seu ato constitutivo dentro dos 30 dias. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, nos 30 dias, ela vai aproveitar a data da assinatura do contrato para ser regular. Se passar dos 30 dias, esse período dela é um período irregular. Parágrafo 1º, o pedido de inscrição será acompanhado do instrumento autenticado do contrato e, se algum sócio nele houver sido representado por procurador, a respectiva procuração, bem como, se for o caso, da prova de autorização, tá, de autoridade competente ou de emancipação. Então, qualquer documento pertinente na qualificação dos sócios, olha que aqui a gente está falando de sócio. Eu posso ter sócio incapaz numa sociedade? Sim ou não? Sim. Ele não pode ser o administrador, né? Ele não pode ser empresário individual, mas ele pode ser sócio. Então, se ele é menor,
né? Menor de 16 vai ser representado, maior de 16, menor de 18 vai ser assistido. Se for incapaz, né, vai ter lá o seu tutor, o seu curador. Tá? Se tiver autorização judicial tem que estar, todo contrato social tem que ir acompanhado de todos esses documentos, além de todos os outros que eles vão exigir lá, né, documentos pessoais dos sócios ou da sociedade que estiver sendo colocada como sócia também, contrato social dessa sociedade. Então, tem que se cumprir todos os requisitos. Por quê? Isso vai ser importante porque enquanto não tiver regularizada a inscrição da sociedade, ela não tem personalidade jurídica, né? Só a partir do momento que a junta comercial liberar a inscrição, a partir daquele momento nasce, tá, a personalidade jurídica daquele, né, daquele ente ali, daquela sociedade, daquela pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, só depois que cumprir todos os requisitos. Não é pura e simplesmente levar o contrato e regularizar, né? O contrato, ele requer, né, um sem número de documentos que devem ser acostados juntamente com ele para poder fazer jus à sua averbação, tá? Parágrafo 2º, com todas as indicações enumeradas no artigo antecedente, será a inscrição tomada por termo no livro de registro próprio e obedecerá a um número de ordem contínua para todas as sociedades inscritas, né? Isso aí é trabalho lá da junta comercial. Então, assim constituída a sociedade, pela formalização da assinatura do contrato social, devem os sócios proceder ao registro do ato constitutivo na sociedade do cartório para que ela adquira personalidade jurídica e possa dar início às suas atividades, né? Lembre-se que lá no artigo 997 a gente viu que antes de iniciar as suas atividades deve ser feito todo esse procedimento. Tem gente que faz, tem gente que não faz. 999. As modificações do contrato social que tenham por objeto matéria indicada no 997, quer dizer, todos aqueles itens que a gente viu lá no artigo 997, depende do consentimento de todos os sócios. Isso quer dizer o quê? Quórum unânime para se alterar qualquer requisito de um contrato social daqueles enumerados lá no 997, né? Quer mudar a sede administrativa? Todos os sócios têm que consentir. Quer mudar o objeto da sociedade? Todos os sócios têm que dar o seu consentimento. Quer dizer, todos os sócios vão ter que assinar o contrato social. Consentimento expresso. Quer mudar o tipo de participação societária? Quer alterar o contrato social porque está saindo um sócio e entrando outro, então o sócio está saindo e está aumentando a participação societária dos outros. Tá? Tudo tem que ter decisão unânime. Se não for, né, nenhum dos incisos 997, né, as demais o quê? As demais modificações, tá, elas podem ser decididas por maioria simples. Tá? Se no contrato não for estipulado que qualquer alteração no contrato social, tá, precisa de quórum unânime. Então, você pode estipular isso no contrato social, que não é contra a lei. Tá? Você não pode diminuir. As demais modificações, a gente vai diminuir o quórum. Se a lei diz que o quórum mínimo é de maioria simples, tá? Não pode, maioria absoluta, desculpa. Não pode ser maioria simples, não pode ser 1/3, tá? Não pode ir contra a lei. Se a lei exige pelo menos maioria absoluta, não pode ser menor que isso. Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será averbada cumprindo-se as formalidades previstas no artigo antecedente. Artigo 1000. Assim, ó. A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro registro civil de pessoas jurídicas, neste deverá também inscrevê-la com a prova da inscrição originária. Então, me corrijam aí se eu estiver errado. Circunscrição
de registro público de pessoas jurídicas, ela é municipal, não é isso? Se eu tenho, né, se eu construo simples na cidade do Rio de Janeiro, tá? E quero abrir uma filial em Duque de Caxias, o que o artigo 1000 diz é que eu tenho que, lá em Duque de Caxias, registrar essa minha filial, tá? E levar junto o documento original, o documento de constituição da minha sociedade originária e colocar junto. Então, quero abrir uma filial em Nova Iguaçu, né? Eu tenho que ir lá no cartório de Nova Iguaçu e registrar essa minha filial junto com o documento original, junto com a documentação da matriz, por assim dizer, entendeu? Da sede, não da sede, da matriz. Então, toda vez que eu quiser instituir uma sucursal, filial ou agência, tá? Eu preciso fazer isso também no cartório, né, na circunscrição do cartório, no Registro Público de Pessoas Jurídicas. Isso não vai acontecer com as sociedades empresárias, porque a gente já viu que a circunscrição das juntas comerciais, ela é estadual. Então, se eu tenho uma sociedade empresária, né, não importa onde foi, né, se a junta comercial tiver uma representação em qualquer outra cidade, já está registrada, não preciso registrar em lugar nenhum, tá? A não ser que eu queira abrir uma filial em outro estado. Aí a conversa é diferente, tá? Mas sociedade simples, tá? A circunscrição ela é municipal. Estou certo ou estou errado? Não, esse senhorzinho malta aqui. Isso é para os mais velhos, tá? O pessoal mais novinho aí não sabe nem quem é esse senhorzinho malta. É, Mara, você sabe, já vi que você sabe. Parágrafo único do artigo 1000. Em qualquer caso, a constituição da sucursal, filial ou agência deverá ser averbada no registro civil da respectiva sede. Então, quando você registrar a filial lá na outra circunscrição, no outro município, você tem que trazer a prova da inscrição e fazer a inscrição onde você registrou a sede também, tá? Se você tiver 10 filiais, né, na sede vai ter a inscrição das 10 filiais e cada filial vai ter a sua inscrição e a da sede. Tá? Artigo 1001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando liquidada a sociedade se extinguirem as responsabilidades sociais. Então, as obrigações dos sócios, né, elas começam imediatamente com o contrato. Assinou o contrato, né, a partir daquele momento começam as obrigações dos sócios pela sociedade, né? Mas as obrigações dos sócios começam até antes mesmo disso, sabia? Eu não falei aqui que é o contrato social, dependendo, né, se não for ML ou EPP, tem que ser assinado por um advogado? Não tem que ser redigido? Tem muita gente que não sabe fazer um contrato social, né? Vai se socorrer de quem para fazer um contrato social? De um advogado. E vai pagar como esse advogado? Né? O contrato de honorários para feitura de um contrato social começa antes mesmo da assinatura do contrato social. Quer dizer, já tem obrigação antes da constituição da sociedade. Quem é que vai se obrigar por isso? É um sócio só? Não. São todos que estão participando. Todo mundo vai ter que dar o jeito de pagar os honorários do advogado. Né? Então, em alguns casos, essa obrigação começa até antes mesmo, tá, do contrato social. E ela só vai terminar, tá, com a dissolução da sociedade e a respectiva liquidação, tá, das contas para se extinguir a responsabilidade dos sócios. Tá? Em alguns casos, isso só acontece na falência. Né? Um processo falimentar, que vai ser pior ainda, porque o juiz vai ter que determinar
por sentença, que as obrigações daqueles sócios, do administrador e daqueles sócios, foram extintas, em uma sentença que não caiba mais recurso de nenhum credor ainda por cima, tá? Quanto tempo pode durar um processo de falência? Não tenho ideia, né? Tem processo de falência aí a lei é de 2005, tem processo falimentar aí de antes, tá, da nova lei, né? Da lei antiga, que ainda está rolando por aí, que vão, ó, rolando, né? A empresa perde seu patrimônio, o patrimônio é deteriorado, né? Por várias moções para que se tente proteger o patrimônio, esse tipo de coisa. Tem patrimônio que se perde aí durante o tempo e funcionário, né? Trabalhadores não conseguem receber. Ah, tá. Qual o valor aproximado para declarar falência? Gente, vamos deixar isso lá para falência, tá? A gente vai falar sobre falência, mas só lá no 8º período, tá? Depende do fundamento, tá? Dependendo do fundamento, 40 salários mínimos, tá? Você só pode pedir se a dívida for igual ou superior a 40 salários mínimos. Na maioria das vezes é isso, para você requerer a falência do seu devedor. Tá? Mas a gente vai entender isso melhor quando for falar de falências. Mas, tá? Só para você não ficar perdido aí, 40 salários mínimos. Então, as obrigações dos sócios começam com o contrato, às vezes até antes, só terminam quando a sociedade é dissolvida e liquidada. 1002. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação contratual. Então, se eu sou o sócio administrador, eu não posso colocar outra pessoa no meu lugar. Se eu tenho poder, se os sócios têm direito de fiscalização, né, ele não pode botar outra pessoa para fiscalizar. O direito é dele, é inerente a ele, tá? Então, para que isso aconteça, todos os outros sócios precisam, né, expressamente, tá, permitir e fazer a modificação contratual para que isso aconteça. Então, não pode, né, principalmente quem participa da área da gestão, da administração, da sociedade, não pode, né, ser substituído por outro que não tenha poderes para isso, por exemplo. Tá? 1003, para a gente encerrar. Deixa eu ver que hora que é. Para a gente encerrar. A cessão de total ou parcial de cotas, né, que alguém falou lá no início da aula, vender, transferir para outra pessoa a sua participação societária. A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação no contrato social, com o consentimento dos demais sócios, né, a gente está falando aqui de um dos incisos do 997, então todos os sócios têm que dar o seu consentimento. Não terá eficácia quanto a estes e a sociedade. Então, eu estou cedendo as minhas cotas para outra pessoa, não quero mais ser sócio, estou mudando de estado, estou saindo aqui dessa região, estou indo para um lugar distante, que não vai dar para me participar da sociedade, vou ceder minhas cotas a título oneroso. Quem quer ficar? Primeiro, né? Preferência dos sócios. Tenho 10% só da sociedade, quem quer ficar com meus 10%? Se ninguém quer, né? Vamos colocar alguém no meu lugar. Vocês vão consentir? Então, a cessão de cotas funciona assim.
Cuidado, tá? Com o parágrafo único. Eu estou cedendo as minhas cotas para outra pessoa e estou saindo. Ao fazer isso, imediatamente tem que se fazer o quê? A modificação contratual. Porque senão, né, essa cessão de cota para os outros sócios, ela não vai ter eficácia nenhuma. Nem em relação à sociedade. Por quê? Você lembra do exemplo que eu dei? Que 10 anos depois de você ter saído da sociedade, né, e não ter feito alteração contratual, alguém está demandando a sociedade e acha lá o seu nome no quadro social e você está sendo demandado por uma responsabilidade que teoricamente, né, faticamente ela não é mais sua, mas teoricamente não, porque teoricamente seu nome está lá no quadro social, mas de fato você não tem obrigações em relação a essa questão, alteração contratual, né? Se não fizer, já era. Fazendo a modificação contratual, está lá no parágrafo único. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente, tá, solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, né? As obrigações que ele tinha como sócio são as obrigações sociais, as obrigações que a sociedade vinha fazendo. Então, até 2 anos de averbada modificação contratual. Quer dizer, quanto mais tempo eu demore para fazer essa modificação, vão contar 2 anos depois de averbada. Mesmo saindo da sociedade, não querendo ficar, cedi as cotas, fiz alteração contratual, tudo certinho, como manda o figurino, eu ainda fico 2 anos, tá, respondendo solidariamente, junto com quem ficou, com a minha parte societária, tá, por todas as obrigações que eu tinha, tá, como sócio. Então, todas as responsabilidades que recaírem em relação àquela sociedade, no período que eu estava lá, se eu tinha 30% de participação, eu sou responsável solidariamente por 30% dessa responsabilidade. Tá? Então, mesmo fazendo a modificação contratual, você ainda fica 2 anos obrigado solidariamente com quem ficou com a sua participação societária, tá, pelas obrigações da época que você era sócio. Então, mesmo fazendo tudo bonitinho, você ainda fica com a responsabilidade, tá, pelas obrigações sociais. 1003. Mil e 4. Vamos lá. Ó. Os sócios são obrigados, na forma e prazos previstos no contrato, né, as contribuições estabelecidas no contrato social. Aqui a gente está falando da realização do capital social. Tá? Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato. Quer dizer, aquele sócio que parcelou a sua participação societária, aquele sócio que ficou de transferir, tá, a titularidade de um bem para a sociedade, tá, no prazo e na forma prevista no contrato, tá, ele tem que cumprir. Por quê? Os sócios são obrigados, na forma e prazo previsto, as contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Então, um exemplo rápido aqui. Parcelei a minha realização do capital social em 10 vezes, né, naquele exemplo que eu dei, de R$1.000. R$10.000, então, todo quinto dia útil eu vou entregar para a sociedade, para o caixa da sociedade, R$1.000, que é a minha participação. Sabendo disso, a sociedade contraiu uma obrigação contando com esse dinheiro. Todo quinto dia útil vai entrar R$1.000, então para eu,
né, quitar essa obrigação aqui com esse dinheiro aqui, independente do que está acontecendo. Chega o 5º dia útil e o sócio não cumpre. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e nada de cumprir. A sociedade, quer dizer, o representante da sociedade deve, né, notificar aquele sócio, tá, pelo não cumprimento do estabelecido no contrato. Ele disse que ia cumprir no dia 5, está sendo notificado que não cumpriu. Notificação. O artigo diz assim, ó, aquele que deixá-lo de fazer nos 30 dias seguintes ao dar notificação, responderá perante esta pelo dano emergente. Vamos supor que é esse sócio que tinha que dar os R$1.000, a sociedade estava contando com isso para quitar aquela obrigação que ela contraiu, tá? E não pagando em dia, vai incidir o quê? Juros, multa por atraso, né? Isso é dano emergente da mora, né? Os danos que vão acontecer por causa da demora do sócio em realizar as contribuições sociais na forma e prazo previsto no contrato. Então, a sociedade não pode esperar, ficar esperando, porque quanto mais tempo espera, mais o sócio ganha prazo, tá? Por quê? Notificou. Passou 30 dias da notificação, aí a gente vai ver lá, ó, parágrafo único. Verificada a mora, quer dizer, a mora só vai se configurar 30 dias depois da notificação, tá? Aí o sócio está em mora com a sociedade. Poderá a maioria dos demais sócios, se preferir, aí os sócios têm a preferência da indenização, né? Este sócio, chamado sócio remisso, tá? Vai ter que indenizar a sociedade por conta da mora, tá? A maioria dos sócios pode preferir a exclusão do sócio remisso, tá? É o nome que se dá ao sócio notificado, tá? E que foi verificada a mora com esse sócio depois da notificação, sócio remisso, aquele que deixa de cumprir as obrigações sociais no prazo previsto, estabelecido no contrato, tá? Ou os sócios podem preferir reduzir-lhe a cota ao montante já realizado. Então, vamos supor que esse sócio ele tinha 10 parcelas de 1.000 e ele atrasou a quarta, né? Da quarta em diante, ele não quitou mais. Então, de 10% que ele teria de participação, os sócios podem fazer assim, ó, não precisa mais pagar o resto, você vai ficar só com 3% da sociedade, tá? Porque atrasou, a sociedade notificou, você deixou para lá, os sócios vão cobrir, né, os 7% que faltam e vão reduzir a participação societária deles. Bonzinhos esses sócios se fizerem isso, tá? Por mim, excluiria ele, devolvia o que ele já estava pago e já vi que ele não vai ser um bom negócio para a sociedade, tá? Mas isso é a definição de sócio remisso. O sócio que deixar de cumprir as contribuições estabelecidas no contrato social na forma prevista, tá? Na forma e no prazo previsto. A sociedade tem que notificá-lo, tá? Para que ela possa depois, tá? Para que os sócios possam depois decidir o que fazer com esses sócios, tá? Se vão fazer ele indenizar a sociedade pela mora, pela demora, se ele vai ter que indenizar, se eles vão excluir esse sócio, colocar ele para fora da sociedade, dando ele o que lhe é devido, ou se pura e simplesmente vai reduzir a sua participação ao que ele já pagou, tá? Então, isso aí é decisão dos sócios. Pergunta: qual o quórum para se resolver esse tipo de coisa? Vai ser uma decisão tomada em reunião de sócios. O quórum para aprovação,
ou da indenização, ou da exclusão, ou da redução da sua cota? Qual o quórum de sócios para se resolver isso? Alguém se habilita? Maioria absoluta, tá? Cuidado. É maioria sim, tá? Por quê? A gente não tá... Mas, preste bem atenção. A decisão, tá? É por maioria. Mas, dependendo do que for decidido, os outros sócios vão ter que consentir. Exclusão de sócio. Exclusão de sócio vai esbarrar em alteração contratual que está lá no 997. Tá? Então, para a decisão do sócio remisso, maioria. Mas para a decisão da modificação contratual, todos os sócios. Vamos encerrar por aqui? Então, paramos no 1004. Vou deixar anotado aqui, senão depois eu fico perdido. Anota aí, Mara. Paramos no 1004. Para quinta-feira a gente continuar daqui. Tá? Dei uma atenção legal para esses dispositivos aí da sociedade simples, que depois eles vão servir, né, para alguma coisa subsidiariamente aos outros tipos societários, tá? Na realidade, era para a gente ter visto isso primeiro. Mas como os outros tipos eram muito pequenos, né, então eu preferi já falar deles, aí a gente já fica livre deles. Aí, acabando a sociedade simples, a gente já parte para a limitada, para a sociedade anônima, e assim por diante. Tá bom? Minha gente, desculpa aí a confusão no início da aula aí, esses equipamentos doidos que eu estou aqui, tá? Tenha aí uma boa noite. Vocês têm mais aula agora, né? Tá? Boa próxima aula. E fiquem com Deus. Quinta-feira a gente se vê, tá bom?